de seguidores, já teve mais de 1,5 milhão de alunos, você parece ser um empresário mega bem sucedido. Então eu queria entender de onde que veio, né, digamos, parte desse sucesso. Como é que você se tornou um empresário bem sucedido? Digamos, de onde que veio essa sua condição hoje que você tem muito boa? Né? Cara, acho que a primeira coisa... Eu ia mostrar minha mão aqui para mostrar os calos na mão, ó. É do trabalho, né? Só que você quer de levantar supino. Na verdade, vem da transformação da mentalidade. De educar minha cabeça, de reconfigurar minhas crenças, de fazer novas conexões, de modelar pessoas. Isso foi determinante para essa explosão nossa. Quando eu falo nossa, ninguém constrói nada grande sozinho. Não conheço um caso em todo o mundo. Nunca aconteceu e nem vai acontecer. Uma coisa grande tem que ter pessoas com mentalidade maior ainda do que aquilo que você quer fazer. Eu vim de escola pública, nasci no Voyage, 87, mesmo ano do meu nascimento. Não pude ficar na maternidade para não infectar as crianças, segundo o alegado aí. Na parte da minha história fiquei sabendo que foi isso. Nem cheguei a entrar. Nasci chegando na maternidade. Meu filho 03 também nasceu na maternidade, só que já nasceu numa Range Rover. Melhorou prosperado. E eu vim de escola pública a maior parte da minha vida. Né? Meu pai, quando se desafiou a ir pôr numa escola particular, não conseguia nem pagar. Foi uma vida um pouco difícil. Minha mãe foi empregada doméstica, faxineira, né? E ler me libertou. Acho que o primeiro livro que eu tenho consciência que me libertou foi a Bíblia. O segundo livro fora da Bíblia aí foi o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Perfeito. Quando eu li ele, eu tinha uns 12 anos de idade. E essa leitura me levou para o futuro. Porque eu percebi que o pai rico, ele leva para o risco e para o empreendedorismo. E o pai pobre leva para a estabilidade. E eu percebi ali que meu pai meio que vivia aquilo e meio que ensinava aquilo. E aí eu comecei a questionar por que tinha um tio meu que era muito rico, eu achava ele rico demais. Ele era empreendedor, né? Ele tinha sido gerente do banco, saiu, foi fazer várias coisas. Ele é um cara bem abençoado e próspero. E aí eu comecei a olhar e mirar, né? Depois de ler esse livro, eu falei, cara, será que eu consigo bater 1 milhão quando? Engraçado, né? Eu não conhecia. Já veio essa meta de 1 milhão. Não foi meta, foi tipo, será que isso pode acontecer? Aí eu parei, analisei, eu nunca esqueço disso. Com 12 anos de idade, eu imaginei que com 60 eu conseguiria. Você vê o que é o tamanho da crença, o que é o amadurecimento de um cérebro, né? Eu lembro que com 18, mais ou menos, eu li uma reportagem da Veja. A galera deve ter visto que antigamente não tinha esses canais de comunicação, né? Veja mandava no país, a Globo e tudo. E agora eu mesmo tenho uma visibilidade, por exemplo, no TikTok com 3,5 bilhões de marcações. Só de TikTok. E nem uso o TikTok. Não tem aqui o negócio de entrar nem um dia, nada, nem uso no meu celular. O Instagram eu sou assistido por 56 milhões de contas únicas. Impressões também são bilhões. Mas só de contas únicas, você imagina, 1/4 do Brasil está acompanhando meu Instagram? Como assim, pô? 25% da nação? E aí o que acontece? Com 18 anos eu mirei e falei, cara, esse negócio vai ser antes. Vai ser com 47. E aí depois que eu fiz essas contas, eu falei, então vamos trabalhar que eu vou conseguir até os 47 anos. É engraçado que depois de 6 anos, eu diminuí esses 13, né? 13 anos. Eu acabei batendo o primeiro 1 milhão com 27 anos. Eu e minha esposa, eu casei aos 21. Casei com a minha única namorada, né? A única pessoa que eu tive relacionamento desde os 16 anos. Aí 5 anos, 1 mês e 12 dias eu casei com ela. E a gente foi construir. E o engraçado é que quando eu bati 1 milhão, eu não estava mais esperando bater 1 milhão. Foi em patrimônio, né? No mercado imobiliário. Quando a gente passou um pouco do 1 milhão, a gente tava fazendo imposto de renda, eu fui olhar, eu falei, vem cá, Carol, olha isso aqui, a gente bateu 1 milhão. Ela ficou doidinha, não, vai como? Eu falei, tá aqui, ó, esse ativo aqui, mas esse investimento aqui, que soma isso aqui, junto com essas trapas aqui, esses negócios tudinho, bateu 1 milhão, bati com 27. E foi muito doido, cara, porque é muito difícil bater o primeiro quando sua cabeça é pequena, mas é inevitável bater o segundo depois do primeiro. E nessa trajetória, depois que eu mudei para São Paulo em 2019, eu sentei em mesas onde a minha cabeça foi abrindo muito. E eu acabei sentando numa mesa com alguns bilionários numa mentoria nos Estados Unidos em 2020. Dali para frente minha vida mudou. Eu já não queria mais tocar a empresa de forma convencional, eu queria um negócio chamado equity. Eu queria gerar valor, aí a minha conversa mudou, aí eu só conversava de tier.
né, de taxa de retorno interno. Aí eu comecei a falar de VGV. E, pô, o que é isso? Valor geral de venda. Aí eu comecei a mexer com loteamento. Aí comecei a mexer com tanta coisa que a minha cabeça foi por esse caminho. E aí, inevitavelmente, aconteceu aquilo que eu nunca tinha imaginado em toda a minha vida e não achava que eu tinha essa capacidade, né? Fazer nossos negócios ultrapassarem a barreira do bilhão. E isso é muito forte. Em equity, valor de mercado e em tudo que a gente tem construído com seguros, com aviação, com hotelaria, com rede de escola, com braço educacional, com editora, com hotelaria, fazenda, alguns negócios que a gente mexe. A gente está avaliado hoje em 5 bilhões, nosso grupo. São muitos sócios também, né? Mas a grande verdade é que eu sou bem desapegado com essa questão financeira. A maior parte do meu patrimônio está alocado em imóveis. Eu ainda continuo acreditando que o nome do planeta não é terra à toa. Onde que eu gosto de investir é terra. Tem gente que fala, poxa, a gente tinha que plantar, né? Eu tenho uma fazenda de eucalipto. Mas a coisa que eu mais gosto de plantar é aço. Que é construção civil, né? Foi um crescimento que você contou que a partir dos 27 você teve essa descoberta do primeiro milhão quando olhou o imposto de renda, mas para chegar... Sem internet, cara, sem internet. Você até mencionou que você não conquistou tudo isso sozinho. E você mencionou vários negócios. Então, obviamente, você tem um time... Os 27 não foi com outro... Só eu e minha esposa. Não tinha nem um sócio. Da onde que deu esse salto? Da conquista, só você batalhando? Cara, eu cheguei a ser executivo no Grupo Oi Brasil Telecom. Ali eu peguei e consegui um bom dinheiro. Que não passa de 400 mil reais. Só que você vai consumindo dinheiro ao longo do percurso. Só que eu comecei a investir. Eu gosto muito de comprar coisa e vender. Então eu lembro de comprar um carrinho ali, tudo. Esse carro é de leilão, então vamos vender. Esse carro aqui tá batido. Eu gostava de comprar coisa ferrada, arrumar e ficar com a parte da reforma, né? E eu comecei a comprar terreno, aí eu vendia o terreno, comprava com deságio e vendia ele crescendo. Eu comecei a fazer coisas pequenas, não tinha internet pra mim, né? Nunca tinha imaginado fazer R$1 com internet. E um dia eu fiz um evento, onde eu fui picado pelo Rica Vírus. Eu fiz um evento, e no evento, em poucas semanas, a gente faturou lá 300 mil reais. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, poxa, mano, tem quase 8 anos que eu tô na Brasil Telecom e o salário inteiro deu 400 mil. Tudo que eu ganhei ali. Aí um evento de poucas semanas você ganha 300 pau. Então, peraí, isso aqui tá errado. Esse caminho parece ser mais interessante. Teve um lugar que eu tava com 3 caminhos. O caminho de me tornar presidente do Grupo Oi, na minha cabeça, né? Tava um pouquinho longe. O segundo caminho, me tornar o melhor advogado do Brasil. Eu estava estudando Direito e sou formado em Direito. E o terceiro caminho é o que eu descobri fazendo evento. Eu falei, poxa, mano, esse caminho aqui é mais interessante. E aí eu tinha a vontade de ser presidente do grupo de telefonia, pagar 250 mil por mês. Acabei deixando isso de lado. Que 250 mil, né, não paga nenhum cartão de crédito da minha esposa, eu acho. Não paga nada, né? O tanto de helicóptero que eu vou, não dá pra pagar nada, mas era o meu sonho. Lembra que a nossa cabeça é definida pelo tamanho de energia que a gente já suportou. Por isso que a gente tem que ter um CNPJ, um CPF sempre maior que o CNPJ. O que aconteceu? Eu fui picado pelo Rica Vírus e falei, eu quero ir nesses aceleradores. Eu comecei a acelerar e fazer evento. Nada ainda tem a ver com internet. Nada. Então já ali comecei a promover evento, aí promovi outro evento e fui fazer. Depois fui para treinamento, que nada ainda tinha a ver com a internet. Aí um amigo me chama e fala, cara, você tem que usar o Instagram, você tem que usar o YouTube. Tô nem pra isso. Eu acreditei nisso aqui, ó, acordar cedo, não sei o que, minha conversa era de padeirão mesmo, de cara que tira leite na roça, tá ligado? Era meu estilo. Aí na hora que eu vi a internet, eu tomei um susto. Em 8 de dezembro de 2018, eu faço um evento no Centro de Convenções em Goiânia e dá lotação máxima. Eu tinha 18 mil seguidores. Caraca. Aí deu lotação máxima, eu entro no evento e tomo um choque. E foi a primeira vez que eu descobri que eu era famoso. Com 18 mil seguidores. 8 de dezembro de 2018. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, já era, mano. Fiquei famoso. Aí eu falei com a autoridade, assim, é um negócio, a atmosfera mudou ali. E nesse dia aconteceu 3 coisas. Foi o dia que eu descobri que eu fiquei famoso, foi o dia que eu lancei meu primeiro livro, dos 61, que eu já publiquei. E foi o dia que eu fiz meu primeiro lançamento digital. Tudo no mesmo dia, 8 de dezembro de 2018. Esse foi um grande dia de grandes viradas. 3 viradas ao mesmo tempo. Pô, bizarro que não faz nem 6 anos. E eu vi pessoas falando e gritando meu nome. Eu dou aula e falo, aqui é o Titi na área, né? A galera fala, você chama Thiago? Não, Titi é de professor. Eu queria ser jogador de futebol na adolescência.
E eu lembro da gente chamar uns aos outros de Titi. Fala, Titi, fala aí, Sim. Titi. Aí eu falei, esse apelido aqui vai ficar, Titi. ficar. Porque a galera queria pôr um apelido em mim de alguma forma. Ou queria me chamar de pastor, porque eu falava de Deus. Ou queria chamar de qualquer coisa. Eu falei, cara, chama de Titi. Aí eu comecei, Titi na área. Aí pegou. Aí, então, qualquer lugar da terra que eu piso, alguém, Titi. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Porque quando você vem assim de uma família mais humilde, e eu vim também, sabe o que fez a diferença pra mim? Foi eu entrar num trabalho em que uma pessoa que tinha meu chefe na época, tinha uma origem muito semelhante à minha, e ele começou a falar o seguinte, e eu conversava bastante com ele, e ele, me mostrava várias coisas, e eu falando, cara, olha, Miguel, eu tenho um objetivo de chegar até aqui, que ele falou, cara, Gui, você consegue chegar muito mais longe, cara. Cara, faz isso, faz aquilo. Então ele foi criando dentro de mim essa perspectiva que, cara, que eu poderia ir para lugares muito mais altos do que eu sonhava. Coisa que eu não tinha essa perspectiva dentro da minha família. Minha família, meus pais, né? Sabe que dá para chegar. Né? Meus pais estão sempre, não, cara, se eu encontrar um empreguinho aqui já tá bom, tal. E ele começou a me mostrar bastante dessas coisas, onde eu poderia chegar. Então minha pergunta para você é, tem alguém que lá atrás abriu seu olho, abriu sua cabeça para falar assim, cara... Cara, eu tenho um amigo que chama Henrique, e ele comprou um Fusca com 16 anos de idade. Aí a gente acabou batendo esse Fusca. E aí a gente tava muito orgulhoso que a gente foi lá na internet. Na época tinha um site de busca brasileiro chamado KD. Não sei se vocês lembram. Sim. A gente usou o KD como fazer a funilaria no Fusca e tal. Compre massa plástica, lixa tal, compre a tinta tal, faça isso. A gente falou, maior orgulho eu e ele, sabe? A gente pegou o martelinho, foi desfazendo aquele amassado ali no Fusca, batendo no paralama. Não, na porta traseira do Fusca, do motor. Aí a gente desamassou aquilo e tava feliz, eu e ele, saca? Assim, desamassou direitinho, tava lixando, corrigindo com a massa plástica. Aí a gente foi fazer a pintura, eu lembro de um padrasto dele, o cara chama Sidney. Aí a gente orgulhoso olhou e falou, Sidney, olha aqui o que nós somos fera. Nós batemos e a gente arrumou, velho. Aí tava ali esperando a maturação da tinta, aí ele olhou e falou, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. Eu fiquei com raiva. O Sidney falou assim, existem 2 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que pagam pra fazer e as pessoas que se orgulham em fazer isso aí a vida inteira. Se vocês quiserem ser grandes, vocês não vão fazer isso nunca mais. Vocês vão pagar as pessoas pra fazer isso. Na hora, você não sabe a raiva que eu fiquei desse cara. Eu queria tacar tinta nele. Porque a gente era criança, 16 anos de idade, fazendo um grande feito. Do que vocês fizeram, né? Muito esforço. Você bate o carro, desamassa o carro, pinta o carro, aí você quer que um cara fale, mano, vocês são fera, né? O cara falou, não se orgulha disso aí não, tem coisa maior pra fazer. Ali, eu não aprendi na hora, eu tomei uma raiva daquele cara. E eu falei, mano, esse cara é um playboy, esse cara é isso. Mas depois no futuro eu fui perceber, sabe? Ele tava certo. Não é que a gente não tem que ter orgulho de fazer as coisas, mas a gente tem que perceber, cara, nunca faça as mesmas coisas sempre. Eu não tive maturidade para entender aquele recado, mas depois de governar, né, muitas empresas, que esse tanto de gente em volta, eu olhei e falei, poxa, mano, tem um trem errado. Tem um trem errado que esse cara me avisou lá e eu não percebi. Só que é muita gente, cara, que a gente virou a chave no meio do percurso, né? Eu gosto mais de aprender. E para aprender tem um problema que as pessoas não sabem. Para você aprender, você precisa de desaprender primeiro. Porque se eu ensino um conceito sobre riqueza, você tem um outro na sua cabeça. Então você vai ter que, se você flexibilizar e aceitar o que eu estou falando, você vai ter que desfazer o que está aí dentro. Então se a pessoa acredita, igual eu acreditava, que dava para ficar muito rico sem usar a internet, só que você está na era da internet, então você vai ter que desaprender um conceito para acionar outro na sua cabeça. Não tem como 2 conceitos andarem juntos no cérebro. Por isso que tem essa dicotomia, essa briga entre as pessoas. Se você, por exemplo, fala mal de quiabo, eu gosto de quiabo, as pessoas estão brigando por não aceitar o outro. Cara, se você tiver afim mesmo de destravar na vida, o que você vai fazer? Você vai aceitar as pessoas como elas são e dar o argumento. Por que você não gosta de quiabo? Se tiver lógica, base lógica natural, mas se você descobrir que esse negócio faz você passar mal, vamos supor, você nunca vai poder ouvir, porque você não está aberto para a descoberta. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver esse ambiente seguro de aprendizado, eu posso falar para você que você não gosta de quiabo por causa da experiência ruim que você teve com o quiabo e quem fez o quiabo. Tem gente que não sabe fazer quiabo. É igual carne. Não tem carne de segunda. Já viu gente falando? Essa carne é de segunda. Não, é o cozinheiro que é de quinta. Porque tem gente como buchada e tá top. E tem gente que pega a picanha e faz ela ficar buchada. Perfeito. É verdade ou não? Tem cara que pega a picanha e estraga ela. Ou seja, não é a carne que é de segunda, cara. Deus não cria nada de segunda. É a pessoa que é de quinta categoria, mentalmente falando. Legal. E você falou de quiabo, acabei de almoçar um quiabinho bom pra caramba, eu gosto. Agora, que é uma pergunta. Você chegou aí ao primeiro milhão
com 27 anos. Hoje você está com 37. 37 anos. Então hoje seus negócios estão avaliados aí em 5 bi, mais ou menos. Você comentou. Cara, desses 8 anos, o crescimento foi exponencial. Onde que você ganhou mais dinheiro aqui nesse período? Foi em imóveis? Foram com negócios voltados em que segmento? Tá, onde o dinheiro está lastreado, muita coisa que, né, você fala, poxa, aí cresce muito. Loteamento cresce muito. Você compra 1 metro quadrado de um terreno, sem estar numa área urbana, você vai pagar lá R$15, R$20 no metro quadrado. Sim. Aí, quando entra para a área urbana sem lançar, o mesmo tá valendo R$150 o metro. Aí depois que você faz a urbanização, o negócio tá valendo 1.000, 1.500, 2.000 metros quadrados. Então, só para todo mundo entender, a terra é igualzinha. Só que a terra mudou de status. Ela sai de 15 para 150, depois para 1.500. Vamos pegar essa evolução. Aí você gera valor no empreendimento, aquilo é assombroso. Então pensa comprar em R$15 e vender a 1.500 o metro. Uhum. Depende do lugar, você vende R$7.000, depende do lugar, né? Só que aí 7.000 você não paga 15, você paga 700. Resumindo, o negócio imobiliário foi bem determinante para acontecer isso. Os lançamentos digitais é onde eu saco a maior quantidade de dinheiro. O líquido, né? Não tem nem como. Não existe nenhum negócio que eu já vi na minha vida inteira que faça isso. Agora, os grandes negócios de tecnologia que eu vou fazendo para fazer exit, para vender, são negócios que vai dar maior retorno da história, que é onde está ancorado o valor dessas companhias. Eu venho fazendo aquisição de companhias para acelerar elas e fazer o exit, né? Fazer a venda para quem está assistindo. Então é isso que me encanta. Eu invisto em muita startup, no maior fundo do país eu tô lá, invisto, acompanho, gosto muito disso. E na hora que eu vejo um negócio estourando, opa, é aqui que eu vou pôr energia. E a parte mais assustadora tá nisso, no equity, em fazer negócios, né, se multiplicarem, né, não só na perenidade, mas em profit e em equity. Eu não gosto de negócio que não dá profit. Profit é lucro. Um negócio que tá o tempo inteiro dando prejuízo, tem muita promessa aí. Cada 10 startups que eu já vi que fica só com promessa, 7 vai quebrar. Então quando você vê um negócio com falta de profit, tá com falta de lastreamento. E aí eu já vi o joguinho perverso com essa galera, eu sou investidor anjo, eu já vi como é que funciona. Então eu não gosto de coisa sem lastro. Se o negócio já não dá lucro pequeno, por que eu tenho que acelerar um negócio desse? É a primeira pergunta que eu faço. Claro que quem está fazendo coisa disruptiva, inovadora, o prejuízo sempre é bem-vindo, no começo, só no começo. Se ficar lá meses arrastando prejuízo, eu falo, pode tirar o dinheiro daí que já era. Ou então deixa só esse dinheiro e vai quebrar a mesa e já era também de novo, entendeu? Certo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Pô, você é um cara que parece que gosta desse lance de empreendedorismo, pô, gosta de estar na internet. E o que estimulou você a virar pré-candidato à prefeitura de São Paulo? Assim, o que você pensou, brilhou e falou, cara, vou virar prefeito de São Paulo? Eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha que Deus ama? O que eu acho que Deus ama? Cara, nunca parei pra pensar. Não, responde aí, pensa aí. Usa os seus 86 bilhões de neurônios. As pessoas. Só isso, certo? A única coisa que eu gosto é o que ele gosta. Gente, eu não gosto de empresa, não quero saber de empresa. O cara que é inteligente, ele não precisa gostar da empresa, ele tem que gostar de gente que tá na empresa. E tem gente que ama mais a empresa do que a gente. É por isso que não presta os ambientes de trabalho. Por que você vai virar prefeito de São Paulo? Porque aquilo que Deus mais ama e aquilo que eu mais amo é prejudicado pela política. Então, se eu entendi esse recado, eu preciso ir lá me sacrificar, me ferrar para parar esse sistema perverso que tem prejudicado as pessoas. Então, não faz o mínimo sentido eu conquistar tudo no mundo, tendo a chance e a capacidade de ajudar mais gente ainda, não fazê-lo. Eu não quero chegar um dia, ter trilhão e depois fazer a mesma coisa que todo cara faz. Vou doar todo o meu dinheiro agora para caridade. Por que eu não posso doar os melhores dias da minha vida ajudando a gerir a cidade? Por que eu não posso ir lá e tirar essas pessoas do sofrimento? A gente que fala aqui nesses estúdios luxuosos, a gente tem as pessoas e a gente fala para elas, você quer prosperar, então vamos te informar e tal. Mas a maioria não dá conta, nem ouvir na gente. A maioria precisa da gente tirar elas da lama, de dentro do esgoto. Precisa de dar a oportunidade para ela dada. E eu não tenho visto ninguém com o coração correto para fazer isso, e é por isso que eu vou e não saio e vou colocar a maior quantidade de pessoas que pensam igual a mim na política para empurrar esse povo, né, que é gente do mal, cara. O cara que tem coragem de desviar o dinheiro do povo é gente malvada. E é isso que me fez entrar na política.
Aprendi muito em 2022, fui candidato a presidente. Aí cancelaram a minha candidatura, eu virei deputado, fui eleito, tomaram de novo, Lula tomou o partido e eu não vou desistir. Agora a gente veio mais potente e nós vamos arrebentar. Boa. Esse é um ponto legal, né? Porque tem um argumento das pessoas que falam o seguinte: pô, por que o Marçal vai concorrer, cara? O cara tem dinheiro pra caramba. Será que o cara quer mais dinheiro? Então, seu lance é ajudar as pessoas. Cara, só perde dinheiro mexendo com até isso. porque eu ia falar, visto a lucratividade dos negócios que você toca, mesmo que o salário de político seja bem acima da média da população, parece que você tem uma lucratividade muito maior continuando tocando os negócios. Rapaz, que eu vou Então, parar não pra ganhar de parece ser o prefeito, eu dinheiro. devo ganhar por minuto. Eu vou ficar aguentando esse tanto de gente pra ganhar. Meu piloto de helicóptero ganha mais que o prefeito de São Paulo. Isso Mas é porque tem outros pilotos de outras aeronaves que é nosso. Então, tipo assim, tá doido. Aí você fala, o cara quer poder, mas se quiser ir pra Lua, eu vou, cara. 10 milhões de dólares pra entrar numa espaçonave, eu vou também. E aí? Não é isso, cara. É ajudar os outros. A única coisa que me interessa é aquilo que Deus ama, é gente. E acabou. Eu não consigo ver gente que ama gente na política. E por que São Paulo? Porque eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo é porque você tem Senão ia ser o Rio de Janeiro. Aí tinha que mudar pro Rio de Janeiro e ser o Rio de Janeiro. O lugar que eu mais prosperei foi São Paulo. Eu vim pra cá em 2018. Quando eu cheguei aqui em 2018, minha cabeça foi explodida. E eu vou retribuir o povo. Vou mostrar que mudando a mentalidade, mudando a qualidade dos políticos, todo mundo vai mudar. Boa. Aí uma pergunta que eu quero te fazer. Aí da sua... Como é que você tá montando, por exemplo, os seus planos para São Paulo? É com base no que você percebe que falta na cidade de São Paulo? Você já tem uma equipe por trás, olhando o que tá errado, o que precisa, o que a gente pode fazer? O secretário, que era secretário de governo do Tarcísio, ele saiu para liderar meu plano de governo. Ele é um cara que liderou assistência social, tirou 3.500 pessoas da rua, comprovadamente, só com a ONG dele. É um cara com coração extraordinário. Imagino que um futuro bem próximo ele vai poder virar prefeito de São Paulo, um cara que tem meu respeito. Ele coordena meu plano de governo. E não adianta eu querer. Eu tenho coisas particulares que nós vamos fazer, que é limpar o Tietê, ajudar no governo do estado, dar todo apoio para o governo do estado terminar o Rodoanel Norte, que tem 44 quilômetros parado. Tem décadas que tem esse negócio para terminar e já gastou 5 bilhões só com esse trecho, não termina. Tem esse negócio de 63 mil pessoas em situação de rua, né? Como ele já conseguiu tirar, nós vamos tirar esse povo da rua. Tem a fórmula para isso, então não vou inventar nada. Nós vamos pintar as comunidades, nós vamos dar garantia para essas comunidades, periferias e favelas, onde as pessoas vão poder colocar seus filhos ali em paz, colocar escola de período integral, colocar cada criança com esporte e dedicar parte do orçamento para a comunidade que tiver mais presenteísmo com as crianças em escola tecnológicas, escolas do futuro, e crianças vinculadas a esporte. Você imagina cada criança da comunidade no esporte hoje. 2030, não vai ninguém morar na rua. 2040 não vai ter ninguém, porque os de 40, 50 e 2060 começam a arrumar hoje. Agora você imagina ensinando tecnologia do futuro. Essas pessoas, ao invés de ser só consumidoras de tecnologia, elas vão virar produtoras de tecnologia. Imagina essas crianças aprendendo inteligência emocional, essas crianças aprendendo finanças pessoais, empreendedorismo. Meu filho, nós vamos libertar essa cidade de São Paulo. E minha esperança de ser prefeito de São Paulo é que, se São Paulo funcionar, o Brasil inteiro vai copiar. Porque é o lugar mais difícil de funcionar. Eu lembro quando eu era executivo lá no Grupo Oi, e às vezes sentava algumas pessoas para decidir, quem vai para qual área? Você vai para essa, você vai para aquela? Aí eu deixava todo mundo falar. Escolhe, terminou, me dá mais ruim aí. E eu ia lá e arregaçava e dava resultado. Qual que é o segredo do resultado? Gente, oi? Chegava num povo que era ruim, o que foi que vocês estão ruins desse tanto? Então, conta pra mim, chora. Eu até brincava, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Vai, contou. Agora vamos, qual que é seu sonho? Seu sonho a maioria não sonhava. Agora nós vamos fazer tal coisa e vamos pra cima. Todo mundo nessa cidade tem que ter um sonho. Tem que acordar todo dia com esse sonho. Todo dia e falar, vamos fazer isso aqui. Então, cara, eu tô muito animado. De verdade mesmo, no meu coração, eu já sou o prefeito na minha cabeça. O que eu ia te perguntar em relação a isso é que o cenário político é extremamente complexo, né? Exige coalizões, você precisa negociar muito. E a visão que eu tenho de fora, não sendo político, é que é muito difícil você querer fazer boas ações, dado que tem tantos interesses diversos. Como você está se preparando para esse ambiente? Mesmo que você tenha as suas propostas muito bem estabelecidas na cabeça, você vai ter que negociar, vai ter que convencer pessoas. Como você está se preparando para esse desafio?
Cara, tem muitos partidos, tem 30 partidos políticos no Brasil. Então hoje já tem certinho 10 de um lado, 10 do outro. Tem mais 10. Eu não interesso nesses 10 nem a pau. Eu interesso só em 2 ou 3 para dar viabilidade, para não entrar devendo. Tem que ter acordo sim, que a política foi desenhada para isso. Até que cheguem as pessoas que são boas, né, que vai levar 4, 5, 6 eleições, se esse povo entender o que eu tô falando. Tem que ter concessões, senão não governa. Não é romance isso aqui. Isso aqui não é através de um milagre, é através de um sistema. E esse sistema, você tem que ser mais higiênico possível. O que ninguém tem, que eu tenho, é que eu sou mais popular que todos eles. E democracia é o governo do popular. Inclusive, eu tenho mais gente que me conhece, mais gente que não gosta de mim e mais gente que me ama por ter sido transformado de alguma forma. Ou seja, eu levo vantagem sobre qualquer outro candidato. Qual que é a vantagem? O povo acha que é o tanto de seguidor, mas não é o tanto de seguidor. O tanto de seguidor que eu tenho é 1% do impacto que eu já gerei na sociedade. As pessoas realmente conhecem. E vai ser uma eleição onde gente do mundo inteiro vai participar. Tem gente falando, eu vou sair da minha cidade e vou ir ajudar. Ou seja, nós estamos falando de uma eleição um pouquinho diferente. De gente que deu resultado me ouvindo, fazendo o que eu falo para fazer. Agora, se a pessoa tiver medo e quiser ser bem purista com a política, ela não dá conta de atravessar nenhuma rua. Uhum. Tem que ter sabedoria, tem que ter paciência, tem que governar com a Câmara dos Vereadores. Você tem que ter paciência. E aí, como eu tô virando um funcionário do povo, eu tenho que ter paciência, porque tem a cultura do negócio. E cultura você não muda do dia pra noite, vai levar algumas décadas para fazer isso. Legal. Ô, Pablo, queria perguntar, porque hoje, se a gente vai ver a pesquisa, ainda falta um tempo razoável aí para as eleições, só que se a gente olhar as pesquisas de intenção de voto hoje, aparecem 2 principais candidatos, e aí o seu nome ainda não está entre os 2 primeiros, digamos assim. Qual que será o foco da sua campanha? É onde você já domina? É a internet? Ela já começou? Como é que vai ser essa... Se eu já domino lá, não é meu foco, é onde eu não domino. Então, a maioria dos eleitores não sabe nem que eu tô na campanha. Os que sabem acham que eu tô brincando. E os que não gostam tá só na zombaria. Eles vão assustar com as propostas, vou mostrar coisas que eu já fiz. É porque tem gente que fala, você nunca foi política. Eu sou política há anos, eu só não tenho um cargo de funcionário público. Eu só não tenho um mandato que já me tiraram, já tive. Eu tenho a disposição que ninguém tem, eu tenho inteligência emocional que ninguém tem, eu gerei mais riqueza que ninguém gerou, eu tenho uma família mais forte e próspera que qualquer um deles, eu tenho inteligência maior, eu conheço mais de conexão e de gente, de relacionamento. Eu não sei como que eu perco pros caras desses, sendo bem sincero. Não tem nem chance. Eu articulo melhor, eu corrijo mais rápido os meus erros, eu não afino pra nada que esse povo fala. Eu não tenho medo da minha reputação, eu não tô nem aí se me perseguir, se me ameaçar, ou seja, na hora do vamos ver, pra que eu vou afinar pros caras desses? A qualidade dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo é péssima. Se tivesse gente digna ali de ser prefeito, eu jamais ia mexer com a confusão dessa. Você vai no debate? Já tô confirmado nos debates. Legal. Uma coisa, agora vamos começar a falar um pouquinho de problemas que a gente enfrenta na cidade de São Paulo, cara. Nos últimos anos, e se a gente for pegar os dados, o número de população de rua no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela vem crescendo. Cresceu 7 vezes. E isso não necessariamente é um problema que, só o presidente da República, porque muitas pessoas falam o seguinte, a única coisa que pode afetar emprego, atividade econômica é o presidente da República. E muitas das vezes as pessoas esquecem que uma parte da responsabilidade pode ser assumida e é da própria prefeitura de São Paulo, da própria prefeitura da cidade onde ela vive, né? Então, como é que a prefeitura, qual que seria a sua proposta, as suas ideias para reduzir o número das pessoas vivendo em situação de rua aqui em São Paulo, que é um problema que, acho que assim, em todas as regiões de São Paulo as pessoas vêm sentindo cada vez mais? 3 aspectos, tá? Primeiro, já vamos tratar o efeito rapidão, que é levar um cardápio na rua e mostrar para a pessoa que está em situação de rua. Você gostaria de ter qual tipo de emprego? De pintor, de atendente do McDonald's, não sei o que, tal. Mostra para ele. Alguns não vão, mas outros vão. Assim como já saíram muitos. A gente traz esses que já saíram para ajudar a convencer, irmão, tava aí na rua, tal, assim, tal. A gente vai recuperar essas pessoas. Leva em média de 6 meses a 2 anos para você recuperar emocionalmente uma pessoa que entrou na situação de rua e miserabilidade. Outro ponto, nós precisamos de tratar o meio do problema. O que é o meio? Aqui em São Paulo, no estado, tem 645 municípios. Você exclui São Paulo, onde está o problema, tem 644. O que acontece hoje? Vários prefeitos colocam pessoas em situação de rua dentro da van e faz eles virem e chegando a Cracolândia e dissolve esse povo lá. Então nós temos um problema que está em crescente exponencial
de chegada, ou seja, uma receita indevida de morador de rua. Tá vindo gente de outras cidades que não tem política pública para resolver e desova porque ninguém tá vigiando. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar a câmera, vamos rastrear isso e nós vamos endereçar o problema e vai ser através do Ministério Público. Agora, tem uma causa que ninguém tá peitando. Ocupar a mente das pessoas que estão na situação de miserabilidade nas favelas vai evitar que os próximos entrem. Então vamos lá, tem receita indevida de geração de morador de rua vindo de outras cidades, não ocupar a mente das pessoas, dos jovens, né? O Brasil tem milhões de jovens nem trabalham nem estudam. Nós precisamos de ter oficinas de trabalho dentro das comunidades, nós precisamos de ter ensino tecnológico, que são as profissões do futuro, e a gente precisa de ter esporte. Para que esporte? Todo mundo que pratica o esporte, esse esporte molda o caráter dessa pessoa. Alguém aqui já fez luta? Já fez luta? Já. Moldou seu caráter. Então você aprendeu diferente de luta e de briga. O cara que faz arte marcial, ele não briga com os outros. Ele só entra em luta. E luta tem regra. E regra tem um ambiente. O cara, você já viu o que acontece com o cara que faz uma arte marcial? Ele não é brigão. O meu sensei, se soubesse de qualquer confusão que arrumou na escola, não voltava mais pro Olha pra você ver. Ou seja, é cultural. Vai moldar o caráter. Se você pega hoje a comunidade, não tem nada disso que eu falei, e ali tem um potencial pessoa que vai para criminalidade, porque está desassistido, vai ficar com raiva de alguém na sociedade. O mais engraçado é que eu estava numa comunidade, a comunidade era Conjunto Paulistano, e aí alguém falou, quando a polícia vem aqui, põe para derreter. Eu falei, vocês já pararam para pensar que as polícias moram nas comunidades? Aí alguém tomou um susto, e eu falei, o reprimido tem um sonho, reprimir. E aí, olha só qual o problema sociológico que a gente tem. O cara fica com raiva da polícia, a polícia mora também na comunidade. Quando o cara vira polícia, ele ainda continua sendo um cara que é de comunidade, mas ele entra na comunidade para arrebentar com os outros. Ou seja, o sistema foi desenhado para dar errado. E eu achei interessante quando eu abri a mente das pessoas com esse assunto, alguém tomou um susto assim, olhou, mesmo, mano, os polícia moram nas comunidades. Você acha que polícia mora na zona oeste? Mora no Jardim Europa? Não mora. Os caras moram em periferia, a maioria mora em comunidade mesmo, em favela. E aí o sonho do oprimido é reprimir. Se você não tratar isso desde pequeno, a gente vai ficar armando um monte de gente, mesmo em situação de estar ali defendendo o Estado, o cara vai falar, mano, quer saber? Eu vou vingar disso. Como se o errado fosse o ser humano. Não, o errado é o tipo de sistema que a gente desenhou. Se não for a polícia, a gente não tem segurança. Mas por que existe isso? É porque a gente não tem o carinho devido em ocupar a mente dessas crianças. Na quebrada, alguém quer ser jogador de futebol, quer ser polícia. O que não quer ser nada vai virar ladrão. Vai virar alguém em situação de vulnerabilidade, vai ser alguém desocupado. E desocupado, mesmo que você não roube, você vai participar do esquema disso. Por mais que você não trafique, você vai participar do esquema disso. Ou seja, nós vamos de ocupar. Taxa de ocupação cerebral das pessoas, se tiver em alta qualidade, produzindo algo, a gente diminui a criminalidade, a gente diminui o homicídio, a gente diminui o roubo, receptação. Isso aqui vai mudar. Tem como. Só que a gente precisa fazer o quê? O modelo americano, que é muito bom, é que a casa ela tem um valor imobiliário vinculado com a nota da escola. Olha que louco isso. Eu acho isso muito massa. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se é em todos os estados assim, mas a nota da escola, se a nota é 6, a vinculação do valor do imóvel está vinculada a essa nota. E o IPTU das casas vai para a escola pela nota. Casas próximas àquela escola. Sim, daquela região. Por exemplo, a escola pública tem mais qualidade que a escola privada daqui. E a galera se esforça em estudar para fazer aquele lugar receber mais benefício. Olha que louco. Vai ser assim também em São Paulo. No futuro bem próximo, nós vamos lutar para isso, que é o seguinte, quem tiver mais presenteísmo e tiver mais gente trabalhando e estudando sobre o futuro, que são as profissões do futuro, e tiver presenteísmo e esporte, vai ser os lugares onde mais vai receber recurso. Aí você vai ver uma competição de gente que quer dar resultado para o recurso chegar para o pessoal. Um alinhamento de incentivos. Simples. Aí você pega essas centenas de favelas que a gente tem em São Paulo, não quer mudar? Não muda, mas o fulano ali mudou. Vai lá, dá uma visitada. Lá na África, onde a gente está desenvolvendo trabalho, eu chamo algumas pessoas que não acreditam no processo que a gente está criando. Eu falo, vai lá visitar o Kamizunga. A pessoa chega lá e fala, o que é isso? Aqui é um condomínio fechado? Lá tem campo de futebol, galpão de empreendedorismo, lá tem hospital. E tudo é a gente que, várias pessoas ajudando, ONG. Não é o governo, nem daqui nem de lá. Mas o que vocês fizeram? Aqui, mudou a cabeça. Se mudar a mentalidade, muda o povo. E aí eu percebo, Pablo, que a gente está falando aqui de algo que a gente começou falando de situação de morador de rua,
E é um problema que, obviamente, ele também se intercala com educação, né? Porque a pessoa que não tem uma educação devida, em algum momento, pode levar alguns anos, pode ser mais curto prazo, mas pode levar algum tempo, uma hora ou outra ela vai estar nessa situação de vulnerabilidade e, no pior dos casos, pode estar em situação de rua. Só que, cara, a educação de São Paulo... É difícil a gente encontrar um indicador na cidade de São Paulo que melhorou nos últimos anos. Quando a gente vai ver educação, São Paulo piorou. A gente vai ver segurança, São Paulo piorou. A gente vai ver trânsito, São Paulo piorou. Mas, falando agora de educação, o que vocês pretendem fazer, além disso que você colocou, ou se você quiser entrar mais detalhadamente no plano de educação, para colocar de volta São Paulo entre os lugares do país com níveis de educação melhores? Mais de 40% dos lares são liderados por mulheres. Isso é um indicativo para mostrar que as mulheres são guerreiras e precisam do apoio da Prefeitura de São Paulo para colocar essas crianças em período integral. Temos que investir, né, a gente tem 25 bilhões de reais do orçamento, investir em educação e não contempla isso de forma integral para essas mães. Então tem que ter. Porque se ela não tiver, essa criança vai ficar aos olhos de outra pessoa desocupada, porque também não tem esporte, que eu já falei sobre isso. Acho que a maior inovação que vai ter aqui nessa geração política nossa, em relação à educação, vai ser a criação de braços de ensino de todas as instituições que estão alocadas na cidade de São Paulo, 1,5 milhão de empresas. Empresas e instituições, tudo que tiver CNPJ, vai ter que ter um braço educacional. Para quê? Para treinar seus colaboradores. Porque é o seguinte, a educação de hoje, no nível de prefeitura, no nível municipal, só treina as crianças do ensino básico. O que nós vamos fazer na cidade? Nós vamos treinar os pais dessas crianças, nós vamos treinar quem não tem ocupação, nós vamos treinar quem está trabalhando para quê? Para suportar o Brasil do futuro. Nós vamos treinar as mesmas coisas que nós vamos colocar na escola infantil, só que vai treinar o povo adulto. E aí a empresa, por exemplo, está alocada num bairro. Aquele bairro, se aquela empresa atingir o número X de pessoas daquele bairro, através de EAD, eu vou mostrar como, essa empresa vai ter incentivo. Nós vamos liberar incentivo para quem mais treinar. O que vai acontecer com as empresas? Toda empresa vai ter um braço de ensino. Treinando essas pessoas, esse braço de ensino pode qualificar mão de obra para ela mesma. A gente qualifica o nosso povo em quais áreas? Finanças pessoais, empreendedorismo, inteligência emocional. Se a gente tiver inteligência emocional, vai diminuir o homicídio no Brasil. Vai começar por São Paulo, eu vou provar para todo mundo. Se a pessoa não importa com o que o outro fala, para que ela vai matar a outra pessoa? Pode pegar todos os casos de alguém que assassinou com o artigo 121 do Código Penal. Matou por quê? Porque me traiu. Não, você não tem inteligência emocional. Porque quando a pessoa te trai, você não tem que fazer nada com ela. Você só tem que cortar o cartão de crédito emocional dela. Ela não tem mais ligação com você. Só que as pessoas hoje em dia, tá lotado os presídios aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, por qual motivo? Porque ela não tem um pingo de inteligência emocional para virar as costas pro traíra. Aí ela vai lá, mata a pessoa e depois tem que puxar 20 anos de cadeia. Se ensinar inteligência emocional, moço, conta até 5, ué. Sai correndo quando você tiver com raiva, respira 20 vezes pra você ver se você vai matar alguém. Eu tô falando de um crime, tá? Quando você ensina inteligência emocional, o artigo 129, por exemplo, as pessoas não vão querer bater nos outros. Cara, você não quer virar as costas, vai embora. Falta de inteligência emocional faz o Código Penal fritar igual um freio de Fórmula 1, cara. O dia inteiro encarcerando gente. Acredite no que eu tô falando. Inteligência emocional é melhor que Bhaskara. Inteligência emocional é melhor que qualquer tipo de fórmula que a gente aprendeu na matemática. São coisas tão básicas que nós vamos ensinar dentro de empresa e dentro da escola básica. Tem algum lugar do mundo que você já acompanhou que aplica inteligência emocional para crianças, assim, em escola? Tem, mas não é generalizado do jeito que nós vamos fazer em São Paulo. Vou te falar, se a gente ensina inteligência emocional para a pessoa, o que ela vai aprender? Vou te falar o princípio da inteligência emocional, é a pessoa não agir com a razão. Ser inteligente emocionalmente é ser mais resistente, ser mais forte, não agir no ímpeto, fazer mais pergunta. Não reagir, mas fazer pergunta e abrir novos caminhos, novas soluções. Você já viu quando a pessoa fala mal de você, você fica chateado? Fica ou não fica? Já fiquei mais, hoje menos. Ou seja, você acabou de Depois falar que você aprendeu terapia, inteligência menos. Então, a terapia é muito boa porque a pessoa está fazendo a terapia com você, ela está te ensinando a agir emocionalmente com aquilo. Perfeito. É uma aula de inteligência emocional. Quando uma pessoa te ouve, te faz perguntas, aquela voz é uma voz que você tem que instalar na sua cabeça. E você fazer sua própria terapia. Eu nunca sentei na frente de um terapeuta. Mas eu tenho essa voz dentro de mim que fala, mano, você tá preocupado com o quê? Faz as contas aí, se der tudo errado, é isso que você quer fazer? Então vai, foda-se, bora, faz. Esse é o segredo. Você imagina um povo com inteligência emocional.
Na hora que vê qualquer coisa de alguém, não emociona. Fala, tá, me dá seus resultados. Deixa eu ver seus resultados primeiro. A gente cai demais em história de picanha. Vai ter picanha pra todo mundo. Não, vamos fazer as contas. 203 milhões de pessoas não tem 200 milhões de cabeça de gado. A picanha pesa 1,3 kg. Se todo mundo tivesse um pedaço de picanha, todo mundo no Brasil hoje comesse, acabou o gado do Brasil. Não tem picanha pra todo mundo. Aí a gente tem que fazer as contas e encher o saco de quem é vegano? Não, que aumente os veganos, senão não vai ter picanha pra ninguém. Eu acho da hora quando a pessoa fala, o que você acha do vegano? Não, cara, eu acho demais, porque se for fazer o que o Lula falou, a picanha acaba em uma semana, cara. É 1,3 kg o pedaço de picanha, é um pra cada um só e acabou. Agora, o que a gente precisa de fazer não é matar todo o gado do Brasil pra dar um pedaço de picanha pra cada um. É fazer a mente da pessoa ser um corte nobre. É fazer a mente da pessoa prosperar para ela decidir o que ela vai comer. Se quer ser vegano, quer fazer o que você quiser, faça. Mas se não tiver esse avanço emocional, essa cultura de escalada social, fazer com que o povo se enxergue, tenha identidade, tenha um propósito, lute pelos seus sonhos. Não tem nenhum político, nenhum herói vai resolver nosso problema. Posso fazer uma também sobre educação para complementar Lógico. o assunto? Porque eu fui um aluno de faculdade pública e eu vi uma realidade onde a maior parte dos meus colegas ali teria condição de pagar por essa universidade pública. Tem políticas de inclusão, políticas de cotas, e eu senti também que muitos colegas cotistas entraram na universidade, mas sofreram muito. Porque chegaram sem uma base matemática, sem saber o que é uma equação de segundo grau. Você fez que faculdade? Eu fiz federal do ABC, aqui no ABC. Curso. Fiz engenharia de produção. Engraçado que eu perguntei que engenharia que você fez, quando você falou disso aí. Você viu? É verdade, eu respondi naturalmente. Eu não passei na federal. Vim de escola pública e não consegui fazer, porque não tem. Tem um negócio chamado escolarização na base de ensino curricular brasileira. O que é escolarização? Colocar um teto mental na cabeça da pessoa para ela não passar dali. Cara, se o ensino não fosse de verdade, para a pessoa ter inteligência emocional, desculpa falar isso, mas vai ser assustador. Várias pessoas jamais chegariam no final da escola. Aí você fala, mas por quê? Pergunta se o Bill Gates chegou. Pergunta se o Mark Zuckerberg chegou. Pergunta se os maiores expoentes da tecnologia chegaram. Eles viram, acharam algo maior com inteligência emocional, falaram, mesmo estudando em Stanford, mesmo estudando em Cambridge, mesmo estudando em Harvard, eu vou parar por aqui, porque o meu negócio já explodiu, o que eu vou terminar essa faculdade? É isso que aconteceu. Perfeito. A maioria dos bilionários hoje não terminaram a faculdade. E se você terminar, a chance de você ser um é quase zero. Ou seja, porque aquilo formata seu cérebro para chegar num X. Agora, imagina se a gente tivesse uma faculdade de empreendedorismo. Se a gente tivesse uma faculdade de investimento. Se a gente tivesse faculdade de programação neurolinguística. Você imagina o que ia virar esse povo. Só que ninguém entende o que eu estou falando. A escolarização é pôr um limite, um teto na mente, na cabeça da pessoa. A educação é dar base para a pessoa ir no infinito e no além. Então tem que ensinar coisas básicas para elas. Então ao invés de fechar 13 anos de ensino ensinando Bhaskara e um monte de besteira, isso é besteira no ensino básico. No ensino fundamental, é besteira. Se a pessoa não pegar esse caminho, ela gastou a energia humana dela com uma completa besteira. E só um exemplo que aconteceu, né? Depois me formei, entrei no mercado financeiro e eu voltei ao colégio que eu fiz o ensino médio e eu ofereci se eu poderia dar uma grade extracurricular de graça para oferecer educação financeira para os alunos daquele colégio que eu tinha estudado. E, cara, mesmo de graça oferecendo, pô, isso não é interessante para nós. Eu acho que isso empodera as pessoas, você conhecer, lidar com dinheiro, entender, até para não ser enganado. Hoje todo mundo cai em golpe, jogo do tigrinho, essas coisas, porque não tem um conhecimento básico do que pode esperar, como que rentabilizar esse dinheiro. E a minha pergunta era no sentido de como o investimento hoje é distribuído entre educação básica e superior. Porque a educação superior ela tem uma certa qualidade. É nível federal, você precisa entender. A nível federal. O ensino superior é federal, o ensino fundamental é estadual e o ensino infantil é municipal. E hoje eu sinto que é muito carente o ensino base. Prepara pouco, seja para essas competências de empreendedorismo, educação financeira, mas é fraco em tudo. Nas velhas matérias e nas competências do futuro. O que você pensa ali sobre essa questão? Como melhorar essa questão estrutural? A gente, como está numa transição para o futuro, a gente não tem que deixar essas profissões. Mas no futuro, elas vão deixar de existir sozinhas. Vou te dar um exemplo. O advogado. Eu estudei direito. O advogado faz um excelente trabalho. Ele tem que ir lá convencer no manual, através da escrita, alguns por sustentação oral. Você imagina a inteligência artificial fazendo isso? Você imagina 15 mil juízes sendo substituídos. Aí alguém fala, não vai, cara. O estagiário que fazia a petição não vai ter mais. Esquece o estagiário e esquece o stand de juiz. Vai diminuir cada vez mais porque o algoritmo é muito mais inteligente que alguém pegar uma pilha de 1 milhão de folhas.
Tem processo no Brasil que tem 150 mil folhas. Eu nem sei o que é 150 mil folhas. Porque, vamos fazer uma conta aqui. Um livro meu tem 100 páginas, outros tem 200, poucos tem 300. Vamos pegar livro de 100 para ficar mais fácil a conta. Você pega um livro de 100, aí você pega 10 livros, dá 1000 páginas. Você pega todos os meus livros, se tudo tiver 100, que aí vai ter um pouco mais, dá 6.000 páginas. Se você pegar meus 61 livros, deve dar algo em torno de 8.500 páginas aqui, usando uma média ponderada. 8.500 páginas, que eu publiquei até hoje. Um processo, às vezes, tem 150 mil. Quem que lê isso, moço? Não lê. Não lê, um monte de loucura. Aí você joga isso tudo. Primeiro já foi digitalizado os processos no país, quase todos. Aí depois você codifica eles, que é digitalizar um passo, codificar é outro. E depois você lê todos os comportamentos e tomar decisão e jurisprudência. Aí você vincula isso com inteligência artificial, moço, pra que vai precisar de gente? Vou dar um exemplo na medicina. Como é que vai acabar com os empregos na medicina? O médico hoje opera. Aí a taxa de assertividade do médico é 78%. Aí vai operar com inteligência artificial e com tecnologia. Os caras vão ter uma média de 99% de precisão. Eu estou perguntando para você, tá? Daqui 15 anos, na hora que o plano de saúde falar assim, você quer que um médico que tem precisão de 78% faça uma cirurgia sua de coração, ou você quer que uma máquina que tem 99% faça? O que você vai escolher? A máquina. Tchau. Você entendeu ou não? Sim. Todos os aviões que caíram nos últimos 10 anos, aí eles vão fazer esses cálculos. Você vai ver, você vai preferir o humano ou você vai preferir? O humano vai preferir a confiança da máquina, que erra menos. Não tem sentimento, não tem emoção. Então, ela não bebe no dia anterior para operar alguém. Sabe o que eu tô falando ou não? Sim, não tem um dia ruim, chateado. Por exemplo, pilotar avião. Você vai ver de novo. A máquina nunca vai chegar em 100%, tá? Não chega. Sempre vai ter alguma coisa na programação, vai ter um tipo de falha de ambiente, alguma falha de algoritmo, alguma falha. Mas vai ser assustador a assertividade. Por não ter emocional e nem sentimento. Vai ser 99% de todo mundo querendo voar com o piloto automático. Tem piloto automático hoje, mas vai ser 100 pilotos, 100%. Aí eu te pergunto, o que nós vamos fazer? Se nós não formos um povo preparado para as tecnologias do futuro, nós estamos perdidos. Então a gente não vai mais dirigir o ônibus vai andar sozinho. Vai, mas quem é que vai consertar o ônibus? Então a gente tem que aprender a consertar o ônibus. Quem é que vai aprender a gerir as empresas de algoritmo? Então nós temos que aprender programação. O que é meu sonho? Chegar na favela e ensinar as crianças, tem que ter oficina em cada uma delas, ensinando as profissões do futuro. E gente parar com esse negócio de querer ser jogador de futebol. Porque tá mais concorrido do que ser médico na Faculdade Federal. Perfeito. Os caras sonham, eu queria ser jogador, eu fui em peneira, moço. Só que a falta de habilidade me abençoou. Ou seja, se a gente ensinar para as crianças que você imagina uma pessoa gastando 300 horas do cérebro dela para aprender a programar, para depois ganhar 25 mil, 50 mil, 100 mil reais, você sabe que isso é possível, né? Perfeitamente possível. 300 horas de progressão num cérebro que não tem quadro de subnutrição, esse cérebro consegue aprender a programar. 300 horas. Se tiver alguém que tem paciência e a pessoa tiver uma colocação e começar a fazer teste, depois arrumar um emprego disso, 300 horas ela está apta para fazer programação básica. Isso eu estou falando programação de programa, de HTML, que eu já fiz, umas 60 horas a pessoa está apta para fazer parte escrevendo. Agora, questão de inteligência, a pessoa não precisa nem aprender a programar, cara. É usar um framework, usar um front-end onde a pessoa pega e só monta. Perfeito. Com isso aí a pessoa aprende em 10 horas. A ser boa, cara. 10 horas de prática. Tem gente que acha complicado pilotar helicóptero. Qualquer um que quiser, com 10 horas de prática, consegue pousar o helicóptero. Só que a gente só sonha numa mesma coisa, todo mundo. Pelo amor de Deus, cara. A educação é uma base para o infinito. E a escolarização é um teto para você ser funcionário de alguém. Por isso que a nossa nação está ferrada desse jeito. Agora uma pergunta legal, Pablo, porque você está falando de educação, e a educação, em um determinado momento, ela vai sanar uma boa parte dos outros problemas. Então, morador de rua, segurança e tal, mas entrando para a política, você obviamente já sabe disso, mas você assumiu a prefeitura de São Paulo, mês seguinte, o ônibus da pessoa atrasou. Puta, Pablo Marçal é foda, cara. Eu ia pegar o busão aqui, o negócio já atrasou, cara. Então, esse problema da segurança pública, eu entendo que educação e tudo mais, preparar as crianças, cada vez mais entrando, lá a gente deve começar a colher... É a longo prazo. Exatamente. E no curto prazo, como melhorar a questão da segurança pública na cidade de São Paulo, que, de novo, veio piorando bastante ao longo dos últimos anos. Nós vamos triplicar o número de homens e de tecnologia. Eu quero modelar de novo um lugar que dá muito certo, que é a Terra da Liberdade.
nessa terra da liberdade dos Estados Unidos, ao invés de ficar colocando 2 pessoas por carro, fazer o carro virar um escritório, colocar carro blindado, carro potente, que aqui é a terra do carro blindado, até a gente arrumar tem que dar segurança para os guardas municipais. Para quem não entende de segurança pública na esfera municipal, é a guarda municipal, não chama polícia, apesar de ter uma PEC correndo para que torne o guarda também policial municipal, só que não é já uma guarda. Não é uma guarda de confronto, é uma guarda que é de zeladoria, é uma guarda que protege a população. Então tem que tirar esse ranço da população em relação à guarda. Se a gente faz como os xerifes, todo mundo respeita. Então você imagina um guarda, onde ele tem um escritório ali, ele já libera uma multa do município por você estar fazendo qualquer tipo de extravagância, quebrando o pacto social. Afinal de contas, nós somos todos sócios de uma mesma cidade, certo? Certo. Então quem quebrou alguma coisa tem que ser multado. E aí a guarda com triplo de homens, com mais tecnologia, a gente usando a bendita inteligência artificial para pegar padronagem de pessoas envolvidas com criminalidade, esparramar a tecnologia por essa cidade, uma cidade de 12 milhões de pessoas, nem se quadruplicar ou aumentar 20 vezes o quadro da guarda municipal consegue resolver o problema. Mas a sensação de segurança de ver essas pessoas nos logradouros públicos faz com que todo mundo sinta a segurança. Aí associar algumas ações específicas de criar um anticrime junto com o governo do estado, que é o detentor do governo da Polícia Militar, né, que é gigantesca. Para você ter uma noção, a Polícia Militar do estado de São Paulo é maior que o exército de alguns países da América Latina. E aí a gente juntar esse contingente e nesse anticrime, não sei se ele vai participar, mas vamos pedir ajuda do governo federal também. Para quê? Tratar a causa, que leva tempo, e tratar o efeito e falar, se vocês querem realmente ficar nessa cidade, uma coisa vai acontecer. Ou vocês vão mudar de profissão, ou vocês vão mudar de cidade. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o crime organizado é uma resposta ao sistema político. O sistema político canalha, opressor e monstruoso em relação ao que acontece nas favelas criou essas facções que são mais de 50 no Brasil. E esses caras, eles governam esses lugares pelo abandono do poder público. Olha que interessante. Não foi a criminalidade que criou isso, foi a opressão de um sistema perverso político. E esses caras vivem em pé de guerra. E aí, quando você conhece o desenho, percebe o que está acontecendo, você vai fazer? Você tem que tratar a causa e tem que tratar o efeito. O que a gente tem que fazer? Tecnologia, presença, né, da guarda municipal, triplicar a presença da guarda municipal para dar sensação de segurança. E as pessoas precisam ter notícia todos os dias de gente que quebrou o pacto, pagando o pato em relação a isso. Se a gente, né, continuar investindo na questão de tecnologia, a gente pega rapidamente o comportamento. Vou te mostrar um comportamento de inteligência artificial. Eu estudo bastante e invisto nisso também. As pessoas, elas burlam, por exemplo, o negócio de velocidade, né? Uhum. Tem uma lombada, ela tá lá a 100, ela vê uma lombada de 70, ela pisa no freio, passa e depois volta para 100 até chegar no próximo, certo? Uhum. Como é que a gente faz? A gente pega a placa do carro, a placa do carro está passando a 70, tem um minuto mínimo para chegar na próxima barreira. Se por acaso, de forma amostragem de qualidade, não é pegar todos os casos, mas a pessoa conseguiu chegar num ambiente a 70 km por hora, vamos pegar que seja 1 km. Se a pessoa conseguiu passar de 70, ela vai chegar antes, ou seja, ela quebrou a velocidade. Com inteligência artificial, você segue a placa da pessoa, aí ela vai colocar e vai analisar. Mesmo você passando a 70, isso não estou inventando, já existe. Sim, já existe. Se eu pego o comportamento, que a inteligência artificial, qual que é a diferença de algo que é só programado? Ela vai aprendendo o tempo inteiro e se retroalimentando. Você pega um cara que vai assistir um jogo, ele está com um comportamento estranho. As máquinas já vão avisar, não precisa vigiar 50 mil pessoas dentro do estádio. A inteligência artificial vê o cara assim, agoniado, fazendo doideira o tempo inteiro, já marca o rosto e já pode ficar aqui em volta dele que ele está pronto para fazer alguma coisa. O cara que quer meter a fita, quer roubar, né, numa área comercial ali, ele está ali indo e voltando, esses são comportamentos, pode ver que é igual o modus operandi de um ladrão. O fato do cara estar andando de um jeito de moto, ou seja, isso é tecnologia pega, cara. Não tem olhar humano para uma cidade de 12 milhões de pessoas para resolver problema de criminalidade. A não ser algoritmo, inteligência artificial, câmera, tecnologia e uma central. Uma central que já fala, opa, já vai. Uhum. Por exemplo, você imagina que louco. A gente esparramar, eu tenho uns drones na minha segurança pessoal, que são drones de infravermelho. Drone que tem alto-falante. Você pode colocar ele a 60 metros de altura que ele manda o recado e todo mundo ouve.
Eu vou chegar em alguns lugares, os drones chegam antes, fazem a varredura das janelas, mas eu tô sendo ameaçado, eu tive que comprar isso aí, é de Israel. Eu chego nos lugares, se tiver gente escondida debaixo de árvore, por conta de... são drones térmicos. Cara, é assustador, você vai pirar na hora que você vê. E aí eu toco 2 drones desses e fico varrendo a área. Você tem que ver que loucura. Todo mundo que vê chora. Você imagina a gente colocar isso na cidade de São Paulo. Eu vou mostrar pra todo mundo, o drone é meu, eu tenho 2 drones desse jeito. Você começar a varrer os lugares com drone, eles ficam estacionados no topo dos prédios. Automaticamente, precisou de varrer algo, não precisa mandar 3, 4, 5 guardas municipais, manda o drone. O que foi? A galera já vai ver uma sensação, vai falar, caramba, o drone volta e pousa na base. Imagina a gente, se eu tenho 2, imagina a cidade de São Paulo com uns 10 mil drones desse. 10 mil drones prontos para chegar de frente de uma pessoa e conversar com ela. Tá tudo bem? Você tá com um comportamento adverso? O que tá acontecendo? Aí alguém fala, meu Deus, vai ser tanta segurança que o povo... Eu já vejo o futuro. Eu vejo o futuro, pega ela mais leve que isso aí, mano. Deixa esses drones aí, tá assustando o povo. Ou seja, a gente quer assustar o cara que quer quebrar o pacto social. Se na minha segurança eu tenho, por que o povo de São Paulo não pode ter? Uhum. Legal. Cara, agora um ponto também que, incomoda bastante a população, e aí do Brasil, obviamente, mas a gente está falando aqui específico de São Paulo, é a saúde pública, né? Hoje em dia, cara, os planos de saúde particular estão ficando cada vez mais inacessíveis para a população hoje. Classe média já vai perdendo o acesso a planos de saúde, plano de saúde cada vez mais reduzindo seu escopo, não tem mais determinados exames, procedimentos, então tá ficando cada vez mais inacessível ter uma saúde de qualidade, não só na cidade de São Paulo, no Brasil. Mas o que fazer para dar uma qualidade, uma saúde de qualidade, melhorar a saúde pública aqui na cidade de São Paulo, cara? Mais uma cópia do modelo americano. A gente vai construir um hospital que tem esporte e reabilitação junto para tirar até esse ambiente de morte que é o hospital público. A gente precisa fazer os recursos chegarem, né, sem morosidade, sem burocracia e sem esses desvios que esses caras fazem. Não sei se você tem conhecimento, mas o desvio de dinheiro público e licitação é assustador. Chega a ser a 35% a 40% de desvio de dinheiro público. Eles fazem de tudo para deixar os medicamentos vencerem. Aí vence o medicamento, decreta meio que o estado de emergência para comprar pequenas compras sem fazer licitação, para comprar coisa superfaturada e ninguém pegar. Tem um joguinho que quem sabe como isso funciona, chega e dá um pé na canela e acabou. O que a gente tem que fazer? Um sistema eficiente que, se no hospital a gestão daquele lugar tá para vencer os medicamentos, a gente precisa de redistribuir isso na cidade. Nós precisamos fazer, então, gestão do estoque, primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que investir de novo em tecnologia, que é o teleexame. O cara já tem um celular, uma coisa que a gente pode pedir, não sei se você sabe, tem um plano que as redes sociais tipo Facebook e Instagram conseguiu liberar junto, por exemplo, a TIM e algumas operadoras, sem a necessidade de internet. A pessoa mais pobre consegue acessar a rede social sem ter internet, sabe disso ou não? Não. Tem alguns planos que você não acessa, mas se libera um WhatsApp, um Instagram, você liberado. Aí a gente conseguir liberar isso para as pessoas fazerem telemedicina com o seu próprio celular. E aí por que isso? Você imagina a pessoa sendo atendida por um médico que, ao invés de ter ele fisicamente no lugar atendendo 60 pessoas por dia, no telemedicina ele pode atender 120 pessoas. E a pessoa não precisava nem sair de casa. E aí a gente trata um grande problema, saber o sintoma da pessoa. Isso aí já vai desafogar completamente. Fazer gestão correta do estoque desses hospitais. Terceira coisa, tirar esse ranço de morte de dentro do hospital e fazer áreas de esporte. Eu, por exemplo, quando estou na minha casa dos Estados Unidos, eu malho dentro de um hospital. E no meu coração eu determinei, no meu país vai ser desse jeito. O ambiente mais leve do mundo, porque as pessoas cruzam na frente das pessoas que estão ali buscando tratamento, buscando reabilitação, a gente passa e vê essas pessoas e vai treinar. E quando ele sai da reabilitação, ele é o primeiro cara a ir treinar. O que é o grande lance da educação na esfera municipal, estadual e federal? Nós não temos ministério nem secretaria de saúde. A saúde hoje é a secretaria da remediação. Se a gente não ensinar o povo a cuidar da própria vida, se a gente não ensinar sobre nutrição, se a gente não ensinar essas pessoas a, de fato, entender o que é saúde, a pessoa precisa se movimentar para liberar endorfina, ela precisa de ter novidade de vida para liberar dopamina, essa pessoa vai adoecer. Se a gente não ensinar essa pessoa a ter sua identidade, se a gente não ensinar essa pessoa a se amar, ela vai adoecer. Então o que a gente precisa? A gente precisa criar 2 pernas na Secretaria de Saúde.
a perna da saúde preventiva, que é a saúde verdadeira, onde a gente precisa criar locais, junto com essas praças de empreendedorismo, de esporte, a gente tem que criar uma praça de saúde, onde as pessoas recebem nutricionistas, que no começo pode ser voluntário, até encaixar isso no orçamento. Eu duvido se não tem um monte de nutricionista no particular que não quer ir servir na comunidade para mudar a realidade das pessoas. Então, ensinar nutrição também na escola. Eu fui aprender sobre pH de água quando eu já estava rico. Eu vim de escola pública e ninguém nunca falou de pH. Eu fui aprender a lavar a mão depois do Covid. Eu não sabia que tinha que fazer isso aqui, não. Nem isso aqui, não. Lavava a mão, passava um sabão e já acabou. Aí eu aprendi a lavar a mão por causa de uma pandemia. Ou seja, esse é um problema educacional gigantesco no país. A gente tem que tratar assim. Então você imagina a gente estimulando o povo, criando uma praça de esporte, onde a pessoa se movimenta para liberar endorfina, a pessoa aprende sobre nutrição, a pessoa ela pode treinar, a pessoa já vai ajudar a diminuir o gasto que a gente tem com remediação. No Brasil não tem Ministério da Saúde e nem Secretaria de Saúde, lugar nenhum. Quando tiver os primeiros casos onde estimula as pessoas a mudar de vida, isso já vai ser o maior investimento. Aí o que a gente tem que fazer de 10, 20, 30 anos? O que gasta 100% hoje na saúde, nós vamos pegar e vai gastar 99% e vai investir 1% em nutrição, em treino, né, para a pessoa treinar, para a pessoa estar envolvida com o esporte, para a pessoa aumentar a qualidade de vida dela, para a gente instruir ela, a gente inclusive aumentar imposto de produto que mata pessoas. Eu não acho justo acabar com o refrigerante, mas eu acho muito justo fazer o refrigerante pagar a saúde. Eu não bebo refrigerante desde 2015. Aí alguém fala, lá vem o Marçal agora. Você só vai ver eu aumentar imposto em aquilo que mata os outros ou que dá despesa de novo para o governo. Ou seja, a despesa para o governo chama despesa para o povo. E a pessoa, isso aí a gente vai falar de um futuro bem próximo, agora não dá para fazer, mas a gente provando tudo que a gente consegue fazer de forma básica, num futuro bem próximo, a pessoa que não dá despesa para o Estado tem que ganhar isenção de imposto. Num futuro onde todo mundo aprender a cuidar da própria vida, se você não der despesa para o Estado, você vai pagar menos imposto. E eu sei que dar despesa demais para o Estado significa que você não quis cuidar da sua vida, então você vai ter que pagar mais imposto. Essa é a inteligência fiscal que a gente tem que ter no mundo. Então, pensa uma saúde preventiva crescendo, o investimento e a remediativa diminuindo. Aí vai chegar um dia, daqui 30 anos, onde a gente não vai gastar dinheiro remediando nada, porque nós temos um povo que é forte. Dá um exemplo, os Estados Unidos que é no conto da dieta de supercaloria. O povo americano era um povo mais miúdo, né, frágil. Eles começaram a ter esse storytelling gigantesco sobre guerra, tiveram que fazer esse povo, gerações, né, de americanos, a ficar mais forte fisicamente. Eles caíram no conto da dieta supercalórica. Só que aí o americano associou isso com super entretenimento e nunca mais conseguiu sair. É um povo que come 3.000 calorias, 4.000 calorias por dia. Todas as vezes que eu vou nos Estados Unidos eu tenho que ficar me controlando, porque tudo é muito calórico. E o povo americano hoje, mais de 55% deles, eles têm muitas coisas boas para nos ensinar. Essa é uma coisa ruim, que eles estão caindo no conto do vigário. Eles são um povo que tem mais de 50% da nação em obesidade. Então é uma obesidade contra o esporte. Então a galera lá é muito esportista, os 45%, os 55% tá só na comida, envolvido emocionalmente com aquilo. Se a gente investir na educação e nessa perna da saúde, que é a prevenção, meu amigo, aí nós vamos para frente. Sabe por quê? Porque gente doente não gera emprego, gente doente não trabalha, gente doente desiste da vida. Nesses últimos anos eu não fiquei doente nem um dia, nem um único dia. Tá vendo? Você é de aço, você é reptiliano. Não, cara, eu cuido da minha saúde, eu bebo água, eu durmo. Eu fiz o projeto com o Cariani, em 60 dias minha barriga trincou, eu emagreci, eu saí de 17% de gordura e fui para 8%. Aí as pessoas falam, como? Você tomou o suco, né? Que é conhecido como... Anabolizante. Cara, e se eu te falar que nem suco de laranja eu tomei? Só tomei água. A galera, mas você tá franco, você não ficou grande. Mas pelo menos é caipira, amigo. Não é de granja igual você que tomou hormônio. Ou seja, se as pessoas aprenderem a cuidar da própria vida, vai ser a coisa mais assustadora do mundo, cara. Só que no começo, não adianta mandar elas cuidarem da vida. Quem já tá num patamar, aí eu falo esse recado, mas pro povo mais carente, a gente vai ter que pegar na mão e tirar eles de dentro do esgoto, que literalmente eles estão dentro do esgoto. Sabe uma pergunta que eu ia fazer, cara? Todo mundo que a gente traz aqui, quando as pessoas começam a apresentar as propostas dela, tanto a sua quanto de outros pré-candidatos que já apareceram por aqui, parecem ser propostas boas, interessantes, que têm um intuito bacana. E aí eu te faço a pergunta, por que na sua visão você é a pessoa mais preparada para
para assumir esse posto na Prefeitura de São Paulo? E por que você acredita que as suas propostas estão sendo modeladas de fato da melhor maneira que a população precisa? Por que as suas propostas, por que não a dos outros candidatos? Por que você acredita que você é a pessoa mais preparada para assumir esse posto? Cara, vou tirar essa parte da sua fala que você falou. Por que você acredita? Não acredita, é um fato. Eu já paguei mais milhões em impostos que qualquer um deles, que são pré-candidatos. Eu já gerei mais emprego que cada um deles. Eu já gerei transformação na vida de mais gente que eles. Eu já fiz mais pessoas que eles a enriquecerem. Eu desperto e falo com milhões de pessoas e nenhum deles fala com milhões de pessoas. Eu já faço coisas que nenhum dá conta de fazer. Eu tenho a inteligência emocional mais apurada, eu aguento mais pancada. Eu sou um cara que resiste até o fim. Então, sim, não é eu acredito. Falando de mim, é uma coisa muito simples. Tá aí os resultados, comparem, vamos ver quem fez mais. Acabou. Alguém fala, eu sou deputado, eu trouxe mais dinheiro pro povo. Não, você é só um jumento que é obrigado por lei a trazer o recurso de volta. E eu quero ser esse jumento também. O jumento que trabalha pro povo. Então, ponto. Agora, se você perguntar para mim, qual que é a proposta melhor? Rapaz, eu ouvi foi da boca da Dona Maria, da Dona Flor, lá da Vila União, o que elas precisam. Eu fui em algumas favelas, eu ouvi foi da boca do povo, não é eu que quero. Quando eu te falar que é eu que quero, é visão minha. Vou te falar o que eu quero. Eu quero transformar as comunidades em pontos turísticos, com hotelaria, com gastronomia. Ontem eu estava visitando um teleférico. Peguei o teleférico e falei, poxa, isso aqui nós vamos levar para São Paulo. Nós vamos interligar as comunidades para virar o maior polo de turismo do Brasil. Todo mundo vai pirar. Porque cada comunidade tem uma história, cada comunidade tem uma cultura. E ali pode ser uma história e a gente vai fazer um cinturão em São Paulo conectando as comunidades. Isso é eu que quero. Vou te falar uma coisa que eu quero, que eu não estou vendo ninguém querer. Eu quero limpar aí, nós vamos limpar o Rio Tietê. O maior esgoto a céu aberto do mundo. O Rio Tietê tem 1.000 quilômetros, mas passa dentro de São Paulo, vira um inferno. Por quê? Porque não tem política pública para fazer tratamento de esgoto. Ninguém está preocupado. Aqui tem mais de 4.000 mananciais dentro dessa cidade e ninguém quer limpar. Eu quero. Isso aí já é uma questão minha. Eu te falo, o que o povo quer? O povo quer segurança. Então nós vamos triplicar a guarda, nós vamos usar a tecnologia para rastrear rápido e vai ser um grande incômodo. Vai ter um programa anticrime na cidade de São Paulo e vai ficar todo mundo assustado. Nós vamos tratar a causa ao mesmo tempo que vai tratar o efeito. Nós vamos fazer o cerco dos dois lados. Uma coisa que eu quero, e pouca gente quer, eu quero tirar até o último paulistano ou qualquer pessoa que decidiu morar na rua de São Paulo. Nós vamos dar emprego para elas. Se ela não quiser emprego, ela vai para uma área de reabilitação. Nós vamos pegar sítios de governo, do próprio governo do estado e da prefeitura de São Paulo, onde não está usando para nada, para pôr essas pessoas lá. Marçal, o cara quer usar droga, então vai. Marçal, o Ministério Público vai deixar. Vou arrumar uns ônibus e nós vamos fazer essas pessoas morar dentro do ônibus. Vamos plotar o ônibus bem bonito, até com o ar-condicionado. Na rua você não vai morar dentro do ônibus. Costa o ônibus, passa para dentro. Vai lá, fuma sua maconha. É o ônibus da maconha, o ônibus do crack, vocês podem fazer lá dentro. Fuma, aproveita para fumar os 10 baseados de uma vez, cada um tá fazendo fumaça, cheira. A sua popularidade vai. Cara, vai sabe o ter que é o gente se negócio? candidatando pra participar desse ônibus. Amigo, aí. na rua você não vai ficar. Nós vamos arrumar ônibus. Eu vou pedir da iniciativa privada pra doar. Vai ficar bonitinho. Aqui tá os maconheiros do futuro. Não sei o que eu vou fazer, mas você não vai ficar na rua jogado. Porque é desumano. É desumano você pegar seu sapato italiano e passar um palmo da cabeça da pessoa dormindo na rua e você achar isso normal. Eu não acho isso normal. Eu não acho normal esse cheiro. Cara, eu vou pousar. Eu passo por cima ali no Campo de Marte, eu vou pousar, você não tá entendendo. Eu não acostumo, eu sinto o cheiro do Tietê lá de cima, cara. Chega o baque assim, ó. Eu falo, não, cara, eu não aceito, eu não acostumo. Agora, se vocês forem como eu, tiver essa revolta, não tem nem como dar errado. Põe essa ficha em mim, dá esse emprego pra mim. Eu nunca imaginei que no meu auge de 37 anos, construindo um ativo que eu já construí, eu ia pedir emprego pra alguém. Eu tava falando pros meus sócios esses dias. Se eu desse atenção pra vocês, igual eu dou pra jornalista de Folha de São Paulo, UOL, Veja, a gente ia duplicar essa empresa em poucas semanas. Esse grupo nosso ia crescer demais, porque se eu desse atenção... Tem hora que jornalista fica 18 minutos na linha comigo. Eu falo, vai direto no como, vai, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Aí eu fico pensando, cara, olha o que eu arrumei. Eu tenho que responder esse tanto de gente o tempo inteiro. Um monte de gente me xingando o tempo inteiro, comentando calúnia contra mim, eu tenho que aceitar. Eu vou ser bombardeado, eles vão usar todos os horários eleitorais para bater em mim, porque eu vou vencer essa eleição de qualquer jeito, então eles vão me destruir. Os caras estão usando um sistema para me derrubar, para quebrar a empresa, para me arregaçar. Mesmo assim eu vou conseguir. Tô nem aí. Nós vamos para cima. Bom, agora para fechar, Pablo, quem você acha que vai ser o seu principal rival nessa disputa aí da Prefeitura de São Paulo? Você acha que é o atual prefeito, Ricardo Nunes? Você acha que é um outro nome da esquerda, mais Você o já Boulos? morou em periferia?
Não, periferia não. Próximo, mas não na periferia. Eu morei. E lá a gente falava o seguinte, quando o cara era muito forte, eu contra a rapa e a panela. Vai ser desse jeito, irmão. Show de bola. Vai ser a rapa e a panela, todo mundo louco pra cima de mim, porque ninguém vai me segurar. Show. Cara, quer deixar o último recado aí pra galera que tá nos assistindo aí? Quero. É melhor arriscar em alguém que você acha que é doido, mas que todas as vezes que alguém chamou de doido, conseguiu bater o resultado e depois chamou de gênio. Eu acredito no nosso povo, eu acredito que a gente vai conseguir. E se São Paulo tem jeito, amigo, o Brasil já era, o Brasil tá feito. Agora, se isso aqui não mudar, é por isso que muita gente tá mudando desse país. Acredite em São Paulo, mesmo que você não mora nessa cidade. Chegou um tempo de todo mundo postar a ficha em São Paulo, porque São Paulo é o eixo de desenvolvimento desse país. Eu acredito nesse povo. Nós temos quase 4 milhões de pessoas em favela, mais uns 5 milhões em periferia, e os demais aí é os que dominam essa cidade. Eles não precisam de ajuda. A gente precisa abençoar o pobre, para ele deixar de ser pobre, para ele crescer, para ele ter seu emprego, depois para ele ter sua empresa, para ir para onde ele quiser. Agora, a gente não pode atrapalhar o rico a prosperar, para dar mais emprego e mais situação para nós. Então, o que eu falo para você? Se tá do jeito que tá bom, você já sabe onde você tem que dedicar sua atenção. Para o passado. A sua vida tá assim, você não tem perspectiva, continue do jeito que tá. Você quer que alguém invada a sua casa, alguém que acabe com sua vida? Você já sabe o nome da pessoa. Você quer um que parece doidinho, mas é apaixonado e ama a gente? Você já sabe o que você tem que fazer. Então, é muito simples. Acredite no futuro. O Brasil tem jeito e eu vou provar isso em São Paulo. São Paulo vai provar para todas as outras 5.556 cidades do Brasil e para as mais 30 mil cidades do mundo que nós temos capacidade de ser a capital do mundo. Vai ser a maior escalada social da história, onde você vai ver gente saindo em situação de miséria, de verdade. Não nessa propaganda do que prometeu picanha, mas de ver você mudando de vida de verdade. Eu quero falar para você, eu estou pronto para a guerra. Pode contar comigo. E que Deus abençoe essa cidade. Ela começou no primeiro dia com uma oração, em 25 de janeiro de 1554. E eu lembro disso todo dia. O nome dessa cidade é São Paulo. São Paulo era um apóstolo. E eu quero deixar essa mensagem para vocês. São significa separado no hebraico. Paulo significa pequeno, inclusive é meu nome. Meu nome é Pablo, é uma variação de Paulo em espanhol. E apóstolo significa enviado. Por que essa cidade é uma potência? Pega o código. Porque ela foi a cidade que começou em 1554, há 470 anos atrás, sendo abençoada e homenageada por cara mais brabo que você vai encontrar no Novo Testamento. Quem? Paulo. Paulo escreveu 75% do Novo Testamento. E esse cara é uma máquina. Ele era um romano, ele perseguiu os outros e depois ele mudou o coração e serviu o cristianismo como ninguém conseguiu servir até hoje. Por que São Paulo é uma potência? Olha o nome do cara, São Paulo, o apóstolo. Porque nessa cidade está todos os enviados da terra, de todas as nações aqui, e a genialidade de cada povo está presente na construção dessa cidade nos últimos 470 anos. 30% de São Paulo é de descendência italiana, são os mais excelentes. Tudo que você quiser olhar, de carro, a sapato, a sorvete, a roupa, é quem? Os mais excelentes do mundo são os italianos. É por isso que São Paulo é essa cidade poderosa. A cidade mais nordestina do mundo é São Paulo, ganha de qualquer outra cidade do Nordeste. Por isso que nós temos força e pujança, e esses prédios e essa cidade jamais seria construída sem a força do povo nordestino. Por que nós temos o maior comércio da América Latina? Porque aqui tem muito árabe, milhões de árabes. Quem ensinou o comércio para o mundo inteiro? Árabe. Por que nós somos disruptivos em tudo e todo mundo copia? Porque aqui tem israelense. Esses caras pegam um deserto e transformam no Éden. Por que a gente está dominando em tecnologia? Por causa dos japoneses, dos chineses. Aí eu te pergunto, por que nós somos um povo tão poderoso? Porque pessoas foram enviadas de outras nações para cá e construíram essa força e essa pujança de São Paulo. São Paulo hoje equivale a mais potência que mais de 100 países, para você ter uma noção. São Paulo, se for considerado um país, está entre os 30 mais poderosos do mundo. Só para você ter uma noção da dimensão do que é São Paulo. Então não deixa pessoas com mentalidade menor do que a capacidade e o futuro que nós temos. Tem que ter gente pau na máquina, disposto, que não importa com linha, gente que está afim de fazer, gente que ama a gente, senão a gente vai daqui para pior. Um beijo no coração, você não precisa gostar de mim, mas se você gostar do futuro de São Paulo, você vai me aceitar e vai falar, mano, mesmo não gostando desse cara, eu vou dar uma chance para ver o que esse cara pode fazer. Tamo junto.
Show de bola. Obrigado pela chance aí. Imagina, obrigado você aí pela presença, cara. Prazer ter aqui você e boa sorte aí na disputa, obviamente, né? A gente sempre deseja o melhor aqui para as pessoas que passam por aqui. A Raiz, pessoal, conseguir. É, óbvio, né, Pablo? Se alguém não te conhece, aí onde as pessoas conseguem te acompanhar? Onde você tá postando conteúdo aí? Lá no Pablo Marcal 1, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Eu duvido que você não tá vendo um vídeo meu aí agora. é por isso que a gente sempre dá esse espaço, mas é porque a gente traz aqui um economista, né, de uma asset e tal, e o cara, eu tenho lá meu perfil, né? Pablo Marcal 1 no Instagram. Lá na África, quando eu tô lá, o cara fala, mano, eu nunca sei qual que é seu Instagram. Putz, porque eu vejo você em tanto Instagram, tipo assim, Instagram africano, Pablo não sei o que, sabe? E aí um dia eu falei, não, é o Pablo Marcal 1. Eu nunca vi esse Instagram. Aí um outro lugar que eu pisei, a pessoa fala, mano, como é que você chama? Aí alguém falou, você tá doido? Ele é o cara do vídeo do abraço. O vídeo meu que explodiu, mais de 200 milhões de visualizações, um negócio absurdo. Aí os caras, ele é o cara do abraço? Nem sabe meu nome, mas sabe de alguma forma, alguma coisa que eu já fiz. Você deve ter uns milhões de seguidores só no oficial, né? Fora do extra oficial, se não você dá pra medir, aí, cara, não dá pra medir por causa da potência do WhatsApp. Não dá pra medir essa loucura aí. Gente, obrigado e tamo junto por São Paulo. São Paulo vai funcionar, o Brasil também. É isso. Valeu, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você mais essa sexta-feira. Um abraço, até a próxima. Faz o M aí, ó. Faz o M, escreve aí. Faz o M de Marçal e vambora.